terceiro bloco de pergunta. Irmão Elton Lima, irmão tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Fique à vontade. Positivo. Ô, irmã, você está com a Bíblia aí na mão? Você pode participar? Tem algum problema? Se eu te pedir para ler Deuteronômio 11, verso 18, na sua versão, Posso ler, sim. lê para a gente, por favor, aí. Deuteronômio 11, verso 18, por favor. Espera só um pouquinho, que está um pouquinho longe aqui. Deuteronômio 11, verso 18. Eu não posso participar, né? Não sei se o Ronaldo vai puxar a minha orelha aí. Não, porque tá no meu tempo aí, eu estou emprestando meu tempo aí à senhora, né, Ronaldo? Fique tranquila. Eu não vou pedir tempo a mais, não. Ok, porque eu vou falar, ler porque também não tem como colocar aqui na tela, ok? Vamos Pode ler, lá. por favor. Vá. Deuteronômio 11, verso 18. Ponde, Isso. pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-os por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Perfeito. Aí, na primeira parte do verso, a gente percebe que Deus fala bem claro, né? Gravem estas palavras, na minha versão aqui, no coração e na mente. É claro que existia o símbolo que o pastor falou aí agora há pouco, o filactério, mas o pastor tem que lembrar o seguinte, que naquele período de Moisés, ou antes, bem antes, a escrita era bem precária, só quem tinha acesso, de fato, aos pergaminhos, aos textos bíblicos, eram os sumos sacerdotes e sacerdotes. Então, aqueles jovens que o irmão citou aí, de fato, eles tinham que ouvir e ver para poder aprender. Então, esses símbolos eram usados sim, mas não com a questão de escrita. Eles tinham que aprender e tinham que gravar no coração, como o texto fala, e na mente, né, no caso, é uma linguagem simbólica utilizada aqui para a gente compreender Apocalipse 13. E eu uso sim porque a Bíblia, ela toda foi inspirada por Deus, a gente tem que usar toda a palavra de Deus. Então, irmão, me responda aí agora, a besta vai morrer ou vai viver? Pastor Ronaldo, o irmão tem 5 minutos para a sua resposta, fica à vontade. Ok, então vamos lá. A pergunta é se a besta vai morrer ou vai viver. Eu achei que essa pergunta ficou um pouco vaga. No caso, Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Vamos lá. A Bíblia nos mostra o seguinte, que o anticristo, assim que a igreja for arrebatada, vai começar o seu reino curto, de 7 anos, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, a 70ª semana. Ele vai governar 3 anos e meio de paz. E os últimos 3 anos e meio, ele vai perseguir o remanescente, o povo judeu. Aquela mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com a coroa de estrela na cabeça, correndo grávida de uma criança, que se trata da nação de Israel, de onde veio Jesus. Ali é a nação de Israel, que será perseguida pelo anticristo por 1260 dias, como diz o versículo 6 do capítulo 12 de Apocalipse. E nos diz o texto sagrado que esta perseguição que o anticristo e o falso profeta vai impor contra o povo judeu nos últimos 3 anos e meio, inclusive aqui no capítulo 13, nos é dito também isto, né? No versículo 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. 42 meses trata de 1260 dias, ou o tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo, que vai culminar
lá no Vale de Armagedon, na grande batalha, aonde ali o anticristo, o falso profeta e seus exércitos vão tentar destruir, exterminar o remanescente judeu, que se converterá com a manifestação de Cristo. Quando Cristo se manifestar nos ares, nos diz Apocalipse 19, versículo 11 a 21, ele vem e vai batalhar contra o anticristo e o falso profeta, e no versículo 21 do capítulo 19, nos é dito que com a espada da sua boca, ele vai destruir e vai vencer o anticristo, o falso profeta e os seus exércitos. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos é dito que com o sopro da sua boca e a manifestação da sua glória, ele dará cabo do anticristo, do homem do pecado, do filho da perdição, do iníquo que profanará o templo, conforme Paulo nos revelou ali naquele capítulo. Então, irmão, ele não só morrerá, como também ele será lançado no quinto dos infernos, junto com o falso profeta. Então, eu respondi dessa forma, porque ficou vaga a sua pergunta, né? Se ele vai morrer ou não. Não, ele vai. Eu acho que travou, né? A Eu câmera. acho que travou. Ronaldo Carvalho caiu. Ronaldo Carvalho, se o irmão Eu puder vou derrubar sair ele para ele e entrar de retornar. novo. Voltou. Amém. Voltou. Ai, O voltou. meu tempo acabou, Não, irmão? tem um Não, minuto ainda. irmão. Tem 1 minuto Pois é, então. e 16. Pode prosseguir. Falei uma eternidade em poucos minutos, irmã? Ok, então vamos lá. Então, voltando, irmã. Voltando, irmão. Então, agora, se o irmão está se referindo ao que diz aqui no capítulo 13, eu acredito, sim, irmão, que haverá um reavivamento de Roma nos últimos tempos, mas político, que é o anticristo no seu governo, um reavivamento de Roma com uma confederação de 10 nações, onde as nações mais potentes do mundo estarão aí apoiando o anticristo. Quando ele aparecer, 3 vai cair, diz a profecia de Daniel. Enfim, a besta, que aparentemente está morta, digo agora no sentido de Roma, vai reavivar nos últimos tempos, sim, mas dentro de um contexto político. E nesse contexto político terá também o falso profeta dentro do sistema religioso, onde a primeira besta dará poder para a segunda besta agir, e esta terá poderes sobrenaturais para fazer o mundo adorar a primeira besta. É isso aí. 5 minutos, Elton Lima. Positivo. Eu fiz um comentário mais cedo aí a respeito da pergunta do pastor sobre a questão que ele fez para mim mais cedo sobre a pergunta do o que seria. Eu queria até que ele falasse de novo, que eu esqueci, mas eu acabei não anotando aqui. Mas voltando à questão da marca em si da besta, né? Eu separei aqui, como ele falou mais cedo, comprar e vender. O comprar e o vender. Como é que nós poderemos ser proibidos de comprar e vender? Existem vários dispositivos utilizados hoje, você citou alguns aí, chip, eu falei mais cedo também sobre a biometria, tem agora o Pix, né, também, que facilita, o pessoal está fazendo sensacionalismo em cima disso, o Ronaldo deve saber também, e nós acreditamos que nada disso remete à marca da besta, mas sim dispositivos para funcionar esse sistema. Como a gente falou no início aí, e os nossos espectadores, ou melhor, internautas, né, e telespectadores, vão visualizar a tabela profética, que a gente está sempre utilizando aí, e vão perceber que a Bíblia se explica. Quando eu falo do texto de Apocalipse 13, de fato, em si, vou até abrir aqui para reforçar. Quando eu falo de Apocalipse 13, a gente não pode enxergar o livro de Apocalipse como 100% ou 50%
literal. Algumas coisas são literais, algumas coisas são simbólicas. E como é que eu compreendo isso? Usando a tabela de conversão, que é a própria Bíblia, e usando também um pouco de paciência e um pouco de, como é que eu posso usar essa palavra? Um pouco de tranquilidade para interpretar e tentar se distanciar de qualquer referência que tente influenciar na tomada de decisão. Então, como eu falei mais cedo, nós temos aqui duas referências não adventistas, eu citei aqui, que é Edward Gibbon e o cientista astrônomo Isaac Newton, que chegaram a uma conclusão historicista. Nós acreditamos que Jesus vai voltar, como adventista do sétimo dia, vocês também acreditam. Nós acreditamos que a besta que emerge do mar é um poder, a besta que emerge da terra é outro poder. Há algumas diferenças nas nossas interpretações e nas aplicações também dessas interpretações. Só que a Bíblia se explica. E o texto que eu li há pouco deixa bem claro que a questão toda vai ser vontade, adoração. Então, se eu sou convidado ou forçado a fazer aquilo que eu não quero, eu vou ter que tomar uma decisão. Na China, agora, recentemente, as pessoas estão sendo obrigadas a negar a Cristo. Isso não está acontecendo, não vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, já está acontecendo isso. E o irmão falou que a China está sendo um poder equiparado, belicamente, economicamente, aos Estados Unidos. E ele não mentiu, ele falou de fato a verdade. Quando o irmão fala que eu tomei um tiro no pé, ao ler o texto de Deuteronômio 6, na verdade, não. A questão aqui é interpretativa. Se você observar o texto, ele manda gravar na mente e no coração. O texto diz isso. Agora, os símbolos que eram usados pelos sacerdotes, pelos filhos, por aqueles aprendizes jovens, sim, tudo bem, mas eram símbolos. O que de fato eles aprendiam, entendiam e faziam, eles gravavam aqui e agiam com as mãos. Então, a adoração está aqui bem concentrada, porque a besta sempre será antagonista de Cristo. O dragão sempre será o antagonista. Repare, nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, correto? A Bíblia chama assim. Então, a besta vem o dragão, no Apocalipse 12, o dragão é a mulher. Aí vem a besta da terra, a besta do mar, 3 também. E você fica percebendo que o inimigo quer imitar Cristo em tudo. Então, como é que eu sei, Elton, que o domingo, como o irmão citou bem, aí o irmão conhece bem, já deve ter estudado com alguns pastores da gente, o domingo seria uma metodologia de adoração, porque o mundo precisa descansar, o mundo precisa de um descanso, e o poder religioso que rege o mundo, né, para não dizer o Papa, o irmão não achar que é uma pessoa só, ele já fez contatos com vários presidentes, inclusive o antecessor dele, né, antes de Bento XVI, o Papa João Paulo II, visitou alguns presidentes sugerindo um descanso mundial. E o irmão deve saber sobre isso aí. E a gente vai falar mais tarde, rapidinho, irmã, só para fechar, a gente vai falar aqui logo depois sobre o selo de Deus e o sinal de Deus em antagonismo com a marca da besta e o número do seu nome. Acabou seu tempo. Olha só, irmão Elton, irmão deveria ser punido aí, viu? O irmão tem 3 minutos para a sua pergunta, fique à vontade. Irmão, ao insistir naquele texto de Êxodo que o irmão citou, ou Números, o irmão continua dando tiro no pé, porque o irmão está admitindo que, de fato, existiam esses símbolos, de fato, que eu acabei de falar. Então, é uma realidade. Símbolos são realidades de coisas espirituais. A marca da besta é uma realidade, um símbolo real, que representa uma realidade interna daqueles que vão receber a marca. Mas vamos lá. A pergunta é a seguinte. A marca da besta, para os adventistas, refere-se ao domingo, e a imagem da besta refere-se à adoração neste dia, que é chamado de sábado espúrio, sábado falso. E as igrejas que hoje adoram ao Senhor, cultuam ao Senhor,
neste dia, elas já estão previamente dentro desta condenação daqueles que vão ter a marca da besta no final dos tempos. Na sua concepção, irmão, as igrejas hoje que cultuam no domingo, elas já estão previamente sendo preparadas para viverem dentro do reino desse poder que se levantará de Roma e dos Estados Unidos, que vai estabelecer, então, aí o decreto dominical. Você sabe o que eu estou falando, decreto dominical, que quer dizer que o domingo será estabelecido como lei, mas essas igrejas que já estão hoje adorando no domingo, elas já estão dentro do barco da condenação, porque o que vai diferenciar nos últimos dias é quem adora no dia do Senhor, obedece o quarto mandamento, e quem obedece no sábado falso, que é o domingo, estabelecido por Roma, adulterando o ensinamento do quarto mandamento, e estabelecido como lei pelos Estados Unidos, conforme os irmãos acreditam. E aí, irmão, as igrejas que hoje adoram no domingo já estão no barco da condenação? E a igreja que adora no sábado, que é a única, que é adventista, é a verdadeira? Está no barco verdadeiro? Me responde aí, me explica aí, irmão, esse mistério. Gostaria de ouvir o irmão a ação das igrejas que estão hoje adorando no domingo. 5 minutos para a sua resposta. Fique à vontade. Bom, eu vou ser breve nessa resposta aí, porque não é uma resposta difícil. A Bíblia diz que muitas ovelhas não são desse aprisco. Ela não fala o nome da denominação. Mas sabemos que haverá uma denominação, uma religião única, que é a religião de Cristo. Nós, adventistas do sétimo dia, jamais dissemos ou diremos que somos os eleitos e somos exclusivos, salvos de Deus. Pelo contrário, muitos adventistas do sétimo dia irão se perder. E o pastor parece que não conhece outras denominações que guardam o sábado. O senhor falou que nós somos os únicos. Então, eu vou pedir que o senhor estude um pouco mais, é assim que o senhor me pediu também, e pesquisa um pouco mais. Existem os batistas do sétimo dia, existem também os adventistas da promessa, tem os adventistas da reforma, e tem também o pessoal judeu, né? O pessoal que, de fato, começou antes da gente até a guardar o sábado. E, bom, o sábado, na verdade, é um sinal. Eu vou abrir aqui, cadê? Não estou achando o texto aqui agora, mas no decorrer eu vou falando para vocês. O sábado é um sinal entre o homem e Deus. E a Bíblia diz isso aí. E diz claramente que o sábado é um sinal. E se o sábado é um sinal entre o homem e Deus, qual seria o sinal da besta entre Satanás e o homem? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem, mas o sábado não salva. Quem salva é Cristo. E aí, como entender isso? Mas uma vez que eu aceito a Cristo como meu Salvador, eu tenho que aceitar Ele também como Senhor. Esse é o problema da maioria das pessoas. Querem aceitar Jesus como Salvador, mas não querem aceitar como Senhor. Por quê? Quando você toma a decisão de aceitar a Cristo, o Cristo que os judeus rejeitaram, quando você toma a decisão de aceitar o Criador dos judeus, ao Criador que fez Adão e Eva, você também tem que aceitar as normas dele. E ele deixou para a gente as ordenanças, ele deixou para a gente uma lei, ele deixou para a gente um selo, não, ele deixou para a gente um sinal, ele deixou para a gente um estilo de vida. Então, como eu posso dizer que estou adorando a Deus e, na verdade, de fato, eu não estou adorando na totalidade, estou adorando como eu gostaria de adorar, ou como eu acho que deve ser adorado. No caso da besta, não vai haver esse tipo de escolha. Você já está lá e acabou. Quanto às denominações que não estão hoje adorando no quarto dia, no quarto mandamento, Deus vai julgar tudo isso, porque todos seremos julgados segundo a luz que recebemos. Nós não seremos julgados por aquilo que não conhecemos. E se a Bíblia diz assim, ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando, então cada um tem que tomar, desculpa a expressão, a carapuça. Então, se eu sei que eu devo fazer o bem a meu irmão, se eu sei
que eu devo orar pelo meu irmão, que eu devo respeitar minha esposa, que eu devo honrar meu pai e minha mãe, que eu devo ter um único Deus, que eu devo não fazer imagem de esculturas e não faço, eu estou pecando. É simples assim. Agora, quando eu não conheço nada disso e vivo minha vida, né, em outra denominação ou em outro país que o evangelho não alcançou, eu estou inocente dessas coisas. Porém, essa mensagem vai chegar até sim, porque Deus disse que não vai deixar ninguém desamparado. Todos saberão da majestade de Cristo. Todos encontrarão, se terão a oportunidade de ter um encontro com Cristo. E a Bíblia é clara em dizer que todos terão oportunidades igualmente. Agora eu pergunto o seguinte: o senhor se sente salvo hoje? Ou o que é que o senhor acha da salvação em si? Só saindo um pouco aqui dessa reflexão da marca da besta. Em relação à salvação, o senhor como ex-batista, né, o senhor veio da linhagem batista, o senhor se sente salvo? Já é suficiente? Ou o senhor acha que precisa de algo mais para manter a salvação, para permanecer salvo? Uma vez salvo, salvo para sempre? O que é que o senhor acha aí dessa questão? Pode passar para ele, irmão, por favor. Amém. Deus abençoe, Elton. Tá, primeiramente, deixa eu falar uma coisa. Tá, eu vejo que o irmão não foi, assim, muito objetivo na sua resposta, eu acho que com medo dos que estão ouvindo, né? O irmão, em outras palavras, o irmão quer dizer o seguinte: nós que guardamos o sábado e todos os dissidentes da nossa igreja, como Batista, que guarda sábado, Adventista da Promessa, etc., esses daí todos estão no barco da igreja verdadeira. Agora, as igrejas que não estão no barco da guarda do sábado, essas igrejas estão dentro do barco da condenação. Foi o que o irmão acabou de deixar bem claro aí, para um bom entendedor, um pingo é uma palavra contundente. Agora, irmão, esse aqui é o problema do adventismo, dos irmãos adventistas, né? Que, para eles, a salvação está condicionada à guarda do sábado. Ora, irmão, e Paulo diz: ninguém vos julgueis pelo que comeis, pelo que bebeis, ou pelos sábados. Veja bem, irmão, quando você diz, e pelo que eu entendi na sua fala, as igrejas que inconscientemente ainda vão chegar lá, ter o conhecimento da verdade, ou seja, da guarda do quarto mandamento. As igrejas que têm consciência disso, mas cultuam no domingo, então logo essas igrejas vão ser julgadas. Para o irmão não estar salva. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, irmão. Já foi feito na cruz do Calvário. A salvação é mediante a graça do Eterno. O selo da salvação não será posto em mim, porque eu guardo um dia ou deixo de guardar esse dia. O selo foi posto, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz que quando ouvi o evangelho da salvação, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Eu não tenho que acrescentar nada ao que já foi feito no Calvário e o selo que já foi posto, sendo o Espírito Santo penhor e a garantia daquele que vai voltar para arrebatar a igreja e me levar, e levar todos os salvos em Cristo Jesus, seja no domingo, ou seja no sábado, seja em que dia que estejam esses salvos adorando. Veja, aqui no escrito aqui da Ellen White, diz o seguinte, irmão, entre várias coisas, diz o seguinte: o selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham no caráter a Cristo. Comentário do 7º volume, 970. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo da angústia devem refletir completamente a imagem, completamente a imagem de Jesus. Primeiro escrito, página 71. Veja bem, irmão. Para os adventistas, o selo ainda não foi posto naqueles que não guardam o quarto mandamento. Ou seja, o selo da salvação está condicionado à guarda do sábado. Se não guarda o sábado, não está salvo. Espera aí, irmão.
A salvação não está condicionado biblicamente ao dia que eu guardo. O selo da minha salvação não está condicionado a um dia, ao dia do sábado. Isso é antibíblico. Não está na Bíblia isso. O que está em Efésios 1, versículo 13 e 14, é que o selo da salvação eu recebi quando eu criei no evangelho da salvação. Então, irmão, eu não posso direcionar a guarda do sábado e dizer que as igrejas, o que o irmão está dizendo é o seguinte, o que o irmão disse foi o seguinte, as igrejas que guardam, que cultuam no domingo hoje, já estão condenadas, serão julgadas, porque não estão obedecendo o quarto mandamento. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão, eu participo da Bet Shalom, que é uma sinagoga messiânica. Os messiânicos, que acreditam na salvação em Cristo, que eles guardam o sábado, recebem o sábado na sexta-feira, e guardam o sábado, os messiânicos não pensam dessa forma, irmão, como os adventistas. Para os messiânicos, os gentios estão em Cristo, são salvos, porque eles entendem que o sábado não traz salvação, não define a eternidade de nenhum ser humano. Então, irmão, só os adventistas têm esse pensamento. Se não guardar o quarto mandamento, não tem o selo de Deus. Se está adorando no domingo, tem a marca da besta porque está em aliança com o papado, com Roma. Ô, irmão, isso não tem sustentabilidade bíblica, apenas no sistema religioso e soteriológico da sua denominação. Então, vamos para as considerações finais. Elton Lima, as suas considerações finais. Eu quero dizer ao pastor que eu agradeço pelas perguntas. O senhor foi um ótimo debatedor, respeitoso, mas não coloca palavras na minha boca, pastor. Eu não falei que nenhuma denominação aqui estaria perdida pelo fato de não guardar o sábado. Muito pelo contrário, eu falei que há muitas pessoas que não estão no aprisco. A Bíblia fala sobre isso. Por causa do tempo, a gente não teve condições de achar o texto aqui e ler na íntegra. Como eu fiz aqui, eu gosto de deixar a Bíblia falar. A questão toda é interpretativa. Outra coisa também, na questão de que Ellen White ensina, que Ellen White, no caso, fala coisas que o senhor acha que não são proveitosas ou que não está na Bíblia, eu discordo do senhor, porque até então eu não encontrei nada que desabone, nenhum item, de fato, que mostre ou prove, só um momentinho aqui. Mostre ou prove que há uma contradição dos comentários dela com a Bíblia. Logo, o que eu posso passar para o irmão é o seguinte: eu percebo, só tem 40 segundos, né? Eu percebo o seguinte, que há uma falta de informação do irmão quanto a posicionamento da igreja adventista. A nossa igreja não exclui ninguém da salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo disse isso, e o senhor repetiu ainda agora. Então, a condição de eu guardar ou não guardar a lei, isso não vai me salvar. Mas eu digo para você que isso vai condenar. Nós seremos julgados pela lei do amor. Que lei é essa? O senhor sabe qual lei é. Agora, eu não vou dizer aqui que as pessoas que não foram batizadas não serão salvas. O ladrão na cruz, ele não teve oportunidade de ser batizado, mas Cristo falou que ele estaria com eles no paraíso. E podemos também perceber o seguinte, pastor, que muitas pessoas, como eu falei no início, eu vou repetir, que não são adventistas e que não guardam o sábado serão salvas, porque o senhor bem disse aí, o sábado não é ponto de salvação, certo? Mas é ponto de julgamento. Julgamento para aqueles que conhecem e não fazem. Isso aí eu não vou ter medo de falar jamais. Então, se o senhor sabe que deve guardar o sábado e não guarda, o senhor está pecando. E eu falo na cara. Eu falo na cara porque é a verdade. Se o senhor sabe que não deve matar e mata, o senhor está pecando. Se o senhor sabe que não deve ter outros deuses diante de Deus e tem, o senhor está pecando. E aquele que tropeça nenhum é culpado de todos.
Então, o senhor tem conhecimento da nossa igreja, o senhor tem conhecimento da nossa doutrina, e não faz porque não quer algumas coisas. Não é porque o senhor não acha que a igreja está errada, é porque não é conveniente, a verdade é essa. E eu tenho coragem de dizer, diferente de alguns pastores, entendeu? Agora, você, amigo, ouvinte e espectador que tá, já estou Irmão, acabando rapidinho, só 30 segundos. Você que está ouvindo, espectador, internauta, pesquise a Bíblia. O pastor está falando algumas coisas, falou algumas coisas, eu falei também, mas já pesquise porque deu a seu Bíblia vai dar tempo. resposta para vocês. Agora eu vou Pastor ouvir ele. Ronaldo Carvalho, fique à vontade. Olha só, irmão, deixa eu ver se eu entendi a sua colocação. A igreja adventista, a igreja adventista 5 não... minutos, ok? Ok. O irmão disse que a igreja adventista não julga ninguém pelo dia que guarda, mas o irmão acabou de dizer que tem igrejas que estão fora do aprisco. Ora, como é que existem igrejas fora do aprisco se elas estão salvas em Cristo? Que aprisco é este? É o sábado? O irmão acabou de dizer também o seguinte: o senhor conhece a verdade, sabe que tem que guardar o sábado e não guarda, está pecando. Que pecado? De condenação? Perdi a salvação? Foi o que o irmão deu a entender na sua fala, irmão. Então, se o irmão parar para analisar, a sua fala é contraditória, porque ao mesmo tempo que o irmão diz, a salvação é pela graça. Não, a igreja adventista não julga ninguém pelo dia. Mas, irmão, olha, se você sabe que tem que guardar o quarto mandamento e não guarda, você está pecando. Tem igrejas que estão fora do aprisco. Ué, irmão, isso é uma contradição de fala. Então, a grande verdade é, irmão, que concluindo, é que o que está escrito aqui no comentário dos adventistas, por exemplo, a verdadeira lealdade à guarda do quarto mandamento, esta lealdade é que faz com que o caráter esteja à semelhança e imagem de Deus, à semelhança de Deus. Aqui, ó, página 981. Ou seja, uma ênfase na guarda do sábado é algo preponderante, é algo primordial. O irmão acabou de dizer que se eu conheço a verdade, que deve guardar o sábado, e não guarda, estou em pecado. Peraí, irmão, se Jesus viesse agora arrebatar a igreja, eu estaria perdido, porque se eu estou em pecado, como que eu posso ser salvo? Então, a minha salvação está condicionada ao dia que eu adoro. Ô, irmão, Paulo, eu quero encerrar, irmão, Paulo diz o seguinte, ó: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. O irmão acabou de dizer, você está em pecado, porque você sabe que tem que guardar o quarto mandamento, mas não guarda. Ué, o irmão acabou de me julgar. Quem define o que é pecado? É pecado não guardar o quarto mandamento, mas que tipo de pecado é esse? Para a morte? Ou é um pecadinho assim, só para sujar mesmo um pouco o pecador? Então, irmão, a sua fala se contradiz. E quanto às igrejas que estão fora do aprisco, como ficam essas igrejas? Que ainda não têm consciência do aprisco, ou seja, da guarda do quarto mandamento. Então, ao mesmo tempo que o irmão fala que não é assim, o irmão acaba afirmando que é assim, de fato, como o irmão está dizendo. As igrejas que não estão dentro do aprisco, guardando o sábado, serão julgadas. Eu, que conheço a verdade, mas não guardo o sábado, estou em pecado. Definindo. O sábado é o que vai definir, no final dos tempos, a igreja verdadeira e a igreja falsa. É o que ensina os adventistas. Prazer, irmão, debater com o irmão. Deus lhe abençoe. Deus lhe guarde. E graças a Deus que não depende de um dia a tua salvação, apenas do sacrifício de Cristo lá no Calvário. Deus abençoe. Cheguei no final, amor, da minha fala. Amém. Deus abençoe, irmão. Poderia aproveitar aí os seus 5 minutos, Pastor Ronaldo, porque o Elton, a sua primeira estreia aí, extrapolou. Não, irmão, eu sou muito objetivo na minha fala. É a Eu sou muito primeira, né, Elton? objetivo. Sim, sim. Foi um prazer. Amém. Agradecer a todos os irmãos. Foi bom, é um prazer. É uma honra ter vocês aqui na Arena. Amém? Pessoal aí que está no canal, compartilha, se inscreva aí,
curtir lá e ative o sininho, porque o próximo debate vai aparecer aí para vocês. Tchau, pessoal. Deus abençoe.